A Ucrânia é um país grande, localizado no leste europeu. Ela ocupa uma posição de destaque no continente, não só pelo seu tamanho considerável, mas também por sua rica história e complexa situação geopolítica. Durante séculos, o território ucraniano foi uma encruzilhada de diversos impérios e culturas, o que moldou uma identidade nacional única. Entender o contexto geográfico da Ucrânia é fundamental para compreender seu passado, suas lutas atuais e suas aspirações futuras. A história da nação é uma história de resiliência, um esforço contínuo para definir e defender seu lugar no mundo, tornando seu estudo mais relevante do que nunca no atual cenário global interconectado. Essa vasta nação cobre uma área que a torna o segundo maior país, inteiramente dentro da Europa. Um fato que ressalta sua importância estratégica. As fronteiras da Ucrânia tocam várias outras nações, criando uma vizinhança complexa. A leste e nordeste fica a Rússia, país com o qual a Ucrânia compartilha laços históricos profundos e, mais recentemente, um conflito intenso. Ao norte, a Ucrânia faz fronteira com Belarus. A oeste, divide fronteiras com Polônia, Eslováquia e Hungria. Nações que hoje fazem parte da União Europeia e da OTAN, representando uma esfera geopolítica diferente. A sudoeste, a Ucrânia faz fronteira com a Romênia e a Moldávia. Essa extensa rede de fronteiras destaca a posição da Ucrânia como uma ponte, mas também como uma linha de frente entre influências orientais e ocidentais. É uma característica que moldou profundamente sua trajetória histórica e continua a definir seus desafios e oportunidades atuais para cooperação internacional e segurança. Kyiv, frequentemente grafada Kyiv em ucraniano, é a antiga e vibrante capital da Ucrânia. Ela se ergue imponente às margens do rio Dnieper. Kyiv não é apenas um centro administrativo, é o coração histórico e cultural da nação. Suas origens remontam a mais de um milênio, a era da Rus de Kiev, um estado medieval do qual Ucrânia, Rússia e Belarus traçam sua linhagem. Outras grandes cidades também desempenham papéis cruciais. Kharkiv, no Nordeste, é um importante polo industrial e educacional. Odessa, cidade portuária no Mar Negro, é conhecida por sua cultura e arquitetura singulares. Lviv, no oeste da Ucrânia, ostenta uma rica herança da Europa Central. Dnipro, outra cidade industrial chave, está situada ao longo do rio Dnieper, vital para a economia do país. A importância estratégica da localização da Ucrânia é imensa. Historicamente, serviu como um corredor vital para comércio e migração entre a Europa e a Ásia. Essa localização geográfica também a tornou um território cobiçado por vizinhos poderosos, levando a séculos de pressões externas e conflitos por suas terras. No mundo contemporâneo, a posição da Ucrânia continua crítica, especialmente no contexto da segurança europeia e do equilíbrio de poder na região. Suas aspirações de se integrar mais estreitamente com as instituições da Europa Ocidental têm implicações geopolíticas significativas, influenciando as relações internacionais muito além de suas fronteiras. A capacidade da nação de navegar por essa dinâmica complexa é chave para sua soberania e desenvolvimento futuro. A geografia da Ucrânia é caracterizada predominantemente por vastas planícies férteis, frequentemente chamadas de estepes. Essas extensas planícies cobrem uma porção significativa do país, criando uma paisagem ideal para a agricultura. Essa característica geográfica, historicamente, definiu a Ucrânia como um grande produtor agrícola.
as colinas suaves e os vastos espaços abertos da estepe não são apenas belas paisagens. Eles são a base de uma parte fundamental da economia e identidade ucraniana. Solo rica é o escuro encontrado nessas planícies, conhecido como Chernozem, está entre os mais férteis do mundo, contribuindo para o apelido da Ucrânia de celeiro da Europa. Essa riqueza agrícola tem sido tanto uma bênção quanto uma fonte de disputas ao longo de sua história. Embora as planícies dominem grande parte da Ucrânia, o país também possui regiões montanhosas. No oeste, os Montes Cárpatos se estendem por várias regiões, oferecendo paisagens de tirar o full aller Erzgebirge e um ambiente cultural distinto. Essas montanhas abrigam ecossistemas únicos, comunidades montanhesas tradicionais e são destinos populares para turismo e lazer. Na parte sul da Península da Crimeia, atualmente, sob ocupação russa, encontram-se os Montes da Crimeia. Essas montanhas, embora não tão altas quanto os Cárpatos, criam uma paisagem costeira deslumbrante ao longo do Mar Negro. Ambas as cadeias montanhosas contribuem para diversificar por andar and geográfica da Ucrânia e fornecem importantes recursos naturais e habitats, adicionando outra camada ao caráter físico variado da nação. A Ucrânia é cortada por inúmeros rios, que desempenharam papéis vitais em sua história, cultura e economia. O mais significativo deles é o rio Dnieper, conhecido como Dnipro em ucraniano. É um dos rios mais longos da Europa, fluindo para o sul, através do coração do país, passando por grandes cidades, incluindo Kiev, e finalmente desaguando no Mar Negro. O Dnieper tem sido uma artéria crucial para o comércio, transporte e produção de energia, com várias usinas hidrelétricas ao longo de seu curso. Outros rios importantes incluem o Dniester, que forma parte da fronteira com a Moldávia, o Bug meridional, e o Siversky Donets, que flui pelas regiões orientais e tem sido uma característica notável em conflitos recentes. Esses cursos d'água, elas são vitais para a Ucrânia. Além de seu solo fértil e extensos sistemas fluviais, a Ucrânia possui uma variedade de outros recursos naturais. O país tem depósitos significativos de carvão, especialmente na região de Donbas, minério de ferro, manganês, gás natural e petróleo. Esses recursos, historicamente, impulsionaram seu desenvolvimento industrial. A combinação de terras agrícolas ricas e riqueza mineral moldou a estrutura econômica da Ucrânia e sua importância estratégica para as potências vizinhas. Ainda essas características geográficas da Ucrânia, suas vastas planícies, cadeias de montanhas, extensas redes fluviais e depósitos de recursos naturais, influenciaram coletivamente seu padrão de sentimento. Sulfur econômicas, desenvolvimento cultural e suas complexas interações com o resto do mundo ao longo de sua longa e muitas vezes turbulenta história. As terras que hoje compõem a Ucrânia moderna são habitadas desde tempos remotos. Evidências arqueológicas revelam a presença de várias culturas e povos muito antes da chegada dos eslavos. Grupos nômades como os citas, conhecidos por seus trabalhos elaborados em ouro, e mais tarde os sármatas, percorreram as vastas estepes por volta do século VII a.C. Os godos também passaram por essas terras durante as grandes migrações. Com o tempo, tribos eslavas começaram a se estabelecer na região, especialmente ao longo dos férteis vales fluviais. Essas primeiras comunidades eslavas prepararam o terreno
para as estruturas sociais e tradições culturais, que mais tarde evoluíram para a identidade ucraniana, formando a base, o alicerce mesmo para o futuro Estado nesta parte da Europa, que sempre foi estrategicamente vital. O momento crucial na história ucraniana primitiva foi o estabelecimento da Rus de Kiev no século IX. De acordo com relatos tradicionais, este Estado medieval foi fundado quando guerreiros varegs, vikings para quem não sabe, liderados por figuras como Rudek, estabeleceram controle sobre as tribos eslavas locais e as rotas comerciais. A cidade de Kiev, estrategicamente localizada às margens do rio Dnieper, tornou-se sua capital e um importante centro de poder, comércio e cultura na Europa Oriental. Este período marcou a consolidação dos povos eslavos orientais e o início de uma entidade política distinta. O legado da Rus de Kiev é algo que tanto a Ucrânia moderna quanto a Rússia e Belarus reivindicam para si. Isso faz com que a história dessa época seja, ao mesmo tempo, uma herança compartilhada e, em vários momentos, motivo de interpretações bem diferentes entre essas nações. A Rus de Kiev viveu sua era de ouro sob governantes como Volodymyr o Grande e seu filho Yaroslav, o Sábio. Um evento que mudou tudo foi a conversão de Volodymyr ao cristianismo ortodoxo em 958 d.C., o que trouxe o Estado para a órbita da cultura e religião bizantinas. Essa adoção do cristianismo teve efeitos profundos e duradouros na arte, literatura, leis e normação da região. Sabe, no século XI. A Rus de Kiev atingiu seu apogeu em termos de desenvolvimento cultural, perfeição legal, e prestígio internacional com casamentos dinásticos, conectando Kiev a famílias reais por toda a Europa. Esta era é lembrada como um tempo de civilização florescente e relativa unidade. Mas, como nem tudo são flores, a prosperidade da Rus de Kiev não ia durar para sempre. Brigas internas entre os príncipes e disputas pela sucessão foram enfraquecendo o Estado aos poucos, a partir do final do século XI, levando à sua fragmentação em principados menores, que muitas vezes brigavam entre si. Essa desunião interna deixou o Rus de Kiev vulnerável a ameaças externas. A invasão mongol, que foi devastadora em meados do século XIII, culminando no saque de Kiev em 1240, desferiu um golpe fatal no estado já fragmentado. Este evento marcou o fim da Rus de Kiev como uma entidade política unificada e deu início a uma nova fase, onde as terras ucranianas cairiam sob a influência e o controle de potências vizinhas. Isso, minha gente, preparou o terreno para séculos de dominação estrangeira. Após o declínio da Rus de Kiev e as invasões mongóis, as terras ucranianas foram gradualmente incorporadas a estados vizinhos, principalmente o Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia. Nesse período, desenvolveu-se uma identidade ucraniana distinta, mesmo sob domínio estrangeiro. Desenvolvimento crucial foi a ascensão dos cossacos ucranianos a partir dos séculos XV e XVI. Esses guerreiros de espírito livre, muitas vezes servos fugitivos e aventureiros, estabeleceram comunidades semi-autônomas, em especial o Sich Zaporizhiano, localizado além das corredeiras do rio Dnieper. Os cossacos se tornaram uma poderosa força militar, extremamente protetores de suas liberdades e da fé ortodoxa, e desempenharam um papel vital nos assuntos políticos e militares ucranianos por séculos. Um ponto de virada significativo foi a revolta de Khmelnytsky, que começou em 1648.
liderada pelo Hetman Bogdan Khmelnytsky. Os cossacos e camponeses ucranianos se revoltaram contra o domínio dos magnatas poloneses. Essa revolta, embora inicialmente bem-sucedida em estabelecer o Hetmanato cóssacco, um estado ucraniano autônomo, também levou a uma decisão fatídica. Em 1654, buscando proteção contra a Polônia, Khmelnytsky assinou o Tratado de Pereyaslav com o Czarado da Moscóvia. Embora a intenção fosse uma aliança, este tratado gradualmente levou à absorção das terras ucranianas pelo crescente Império Russo nas décadas seguintes. A autonomia do Hetmanato foi progressivamente corroída, marcando um novo capítulo de domínio russo para grande parte da Ucrânia. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, os territórios ucranianos foram, em grande parte, divididos entre o Império Russo, a leste e no centro, e o Império Austro-Húngaro, a oeste, Galícia, Bucovina e Transcarpátia. Sob o domínio russo, as políticas de russificação visavam suprimir a língua e a cultura ucranianas, com decretos que proibiam publicações em língua ucraniana. Apesar dessas medidas repressivas, um renascimento nacional ucraniano começou a tomar forma no século XIX. Intelectuais, escritores e poetas, com destaque para Taras Shevchenko, desempenharam um papel crucial em fomentar um senso de consciência nacional e na defesa dos direitos culturais e linguísticos ucranianos. A poesia de Shevchenko, em particular, tornou-se um símbolo poderoso da identidade ucraniana e das aspirações por liberdade. Gap 2S. A turbulência do início do século XX, incluindo a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, proporcionou uma janela de oportunidade para a independência ucraniana. A República Popular da Ucrânia foi declarada em 1917, mas sua existência foi de curta duração, presa entre facções em guerra. Em 1921, a maior parte das terras ucranianas foi incorporada à União Soviética como a República Socialista Soviética da Ucrânia. O período soviético foi marcado por imenso sofrimento, incluindo o devastador Holodomor, uma fome artificial em 1932-1933 que matou milhões de ucranianos. Apesar de décadas de domínio soviético, por a aspiração pela autodeterminação persistiu, culminando com a declaração de independência da Ucrânia em 24 de agosto de 1991. Após o colapso da União Soviética, um momento verdadeiramente histórico para a nação. Seção 5. A alma da Ucrânia. Cultura, tradições e influências. A cultura ucraniana é uma rica colcha de retalhos, tecida com séculos de história, diversas influências e o espírito indomável do seu povo. As tradições populares formam um núcleo vibrante dessa identidade cultural. A música tradicional ucraniana, caracterizada por sua riqueza melódica e tons frequentemente melancólicos, é tocada com instrumentos como a bandura e a sopilka. Danças folclóricas cheias de energia, como o hopak, são conhecidas por seus saltos acrobáticos e passos complexos, mostrando toda a vitalidade da cultura. A contação de histórias oral, incluindo poemas épicos, os dumi cantados pelos kobzars, os bardos, preservou narrativas históricas e lendas. Talvez um dos símbolos mais reconhecíveis da cultura ucraniana seja a vyshyvanka, a tradicional camisa bordada, cujos padrões regionais carregam significados simbólicos profundos. A língua ucraniana é um pilar da identidade nacional. É uma língua eslava oriental, próxima do russo e do bielorrusso, mas distinta em seu vocabulário, fonética e gramática. O idioma enfrentou períodos de repressão e proibição, especialmente sob o Império Russo e durante certas
épocas soviéticas, o que apenas fortaleceu seu significado como símbolo de resiliência e sobrevivência cultural. Hoje, o ucraniano é a língua oficial do Estado, e sua promoção e desenvolvimento são vistos como vitais para a coesão nacional e a autoexpressão. Os esforços para preservar e expandir o uso da língua ucraniana refletem um profundo compromisso com a soberania cultural e um desejo de reconquistar seu pleno lugar em todas as esferas da vida. A religião desempenhou um papel profundo na formação da cultura e sociedade ucranianas. A fé dominante é o cristianismo ortodoxo oriental, um legado da cristianização da Rus de Kiev em 980 e a 80 depois de Cristo, sob influência bizantina. Essa conexão com Bizâncio deixou uma marca indelével na arte, arquitetura, música e vida espiritual ucranianas. No oeste da Ucrânia, especialmente na Galícia, a Igreja Greco-Católica Ucraniana tem um número significativo de fiéis. Essa igreja reconhece a autoridade do Papa, mas mantém ritos e tradições cristãs orientais. Essa diversidade religiosa, juntamente com a presença de outras crenças, incluindo o catolicismo romano, o protestantismo, o judaísmo e o islamismo, especialmente entre os tártaros da Crimeia, contribui para o complexo mosaico cultural do país. A arte, a literatura e a arquitetura ucranianas refletem uma mistura de tradições nativas e influências externas. Dos magníficos afrescos em estilo bizantino da Catedral de Santa Sofia, em Kiev, as igrejas barrocas da era cosaca e as singulares igrejas de madeira da região dos Cárpatos, a arquitetura ucraniana conta uma história de estilos em evolução. A literatura ostenta figuras como Taras Shevchenko, Ivan Franko e Lesia Ukrainka, cujas obras exploraram temas de identidade nacional, justiça social e humanismo. A cultura ucraniana contemporânea continua a florescer com artistas, músicos, cineastas e escritores, explorando temas modernos, muitas vezes buscando inspiração em sua rica herança, criando um cenário cultural dinâmico e em evolução que ressoa tanto no país quanto internacionalmente.